Revista da Manhã. Vamos mudar o assunto agora. Vamos falar do Dia do Autismo, que é hoje, que se comemora. E é um assunto que também a gente precisa falar muito, porque a última vez que a Márcia, coordenadora da saúde lá da PAI, esteve aqui, ela falou numa estatística que me deixou assim bastante preocupada. A cada 36 nascimentos nasce um autista. E é sobre esse tema que nós vamos conversar aqui hoje. Estou recebendo a Cláudia Melchert, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o autismo está nessa faixa também, né, Cláudia? Bom dia. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estarmos aqui, bem no dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial de Conscientização, então, do Autismo. O autismo ele é considerado como uma deficiência para efeitos legais, então ele está assim dentro das atribuições ali do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Um número muito alto, né? E a preocupação da Márcia, que aqui ela disse o seguinte, porque nós falamos um pouquinho da síndrome de Down no dia que ela veio. A cada 800 nascimentos nasce um síndrome de Down, mas a cada 36 nasce um autista. O que está acontecendo? O diagnóstico está saindo mais rápido, há estudos mais aprimorados, ou, como disse uma outra psicóloga, o celular está mudando a vida das pessoas, até do nascimento de autista. Seria isso? Não, o celular não vai influenciar nisso daí, não, né? Nós estamos aqui também com a conselheira Luciana, que também faz parte ali do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. A Lu, como eu a chamo carinhosamente, ela é fono, ela trabalha já há mais de 20 anos com autismo e ela vai ter mais propriedade para falar um pouquinho sobre isso. Então, Lu, muito bom dia. É Luciana Reolon, né? Reolon, isso. Você é fonoaudióloga, até fez uma palestra agora recente lá na ACES, né? Sim. Quando a gente fala no autismo, quando eu falei do celular, ela não é o aparelho celular em si, mas essa conectividade que a gente está demais, né? Hoje tem duas palavras que são famosas: conectividade e engajamento. Antes a gente não tinha isso no vocabulário, não é, Lu? Muito bom dia. Sim, bom dia. Bom, o autismo, é interessante a gente primeiro significá-lo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança ela já nasce com o autismo. Então, nada de externo, no caso do celular, por exemplo, vai dar autismo nessa criança. É claro que, enquanto a mãe está grávida, ela pode ter, né, algumas infecções, como citomegalovirose, a rubéola congênita, que pode, entre outras patologias, né, entre outros transtornos, dar o autismo também, tá? Mas, assim, 98% dos quadros de autismo, eles são genéticos, tá? Então, assim, não tem uma relação com o celular. É claro que, assim, a pessoa que usa o celular, ela fica mais alheia ao ambiente, ela fica com hiperfoco, mas não que isso possa trazer o autismo ou que a pessoa acaba tendo um transtorno no neurodesenvolvimento dela que acarreta o autismo em si. Outras coisas podem acarretar, mas não o autismo. Na verdade, né, a gente hoje ouve tantas pessoas: ai, eu tenho um filho autista, eu sei que é para a vida toda. Ai, meu filho sofre do transtorno, e é para a vida toda, eu tenho que cuidar. Mas muitas coisas já modificaram nesse tempo, não é? Sim, nós estamos caminhando. Na verdade, uma coisa que eu sempre gosto de falar nesse dia 2, né, de abril, Dia Mundial do Autismo, é que, assim, o autismo ele não tem cura, tá? Ele é algo que realmente a criança e a pessoa, o adulto vai acompanhar ele pela vida toda, mas ele tem tratamento. Porque ao se levantar todos os sinais e sintomas do autismo, o nosso objetivo é tratar esses sinais e sintomas para dar qualidade de vida a esse indivíduo que tem o autismo, né, que tem o transtorno do espectro do autismo, e a essa família que sofre também. Eu, além de ter, né, esse tempo todo trabalhando com pessoas com autismo, mais ou menos quando eu tinha 10 anos que eu trabalhava com autismo, nasceu um sobrinho com autismo. Tá? E, assim, e acabou sendo, assim, na verdade, mais ainda objeto de estudo meu e de vida e de trabalho, e uma bandeira que eu carrego, que é isso, tem tratamento, a gente precisa ter esse olhar. Porque muitas vezes a família ela pode perceber os traços, tá? Porque hoje todo mundo sabe alguns traços do autismo. Não olha, não sorri, não faz o contato visual como o bebê faz olhando para a mãe, demora para falar, isso é um sinal muito relevante.
E a gente desconfia, mas muitas vezes a mãe e o pai, com medo de um diagnóstico, foge, né, desse diagnóstico. E isso acaba atrapalhando, porque o principal é trabalhar na prevenção dos sinais e sintomas. Isso é possível? Sim, possível. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até para as pessoas entenderem. Um dos sinais e sintomas é a hipersensibilidade tátil. Então, o corpo todo da criança é hipersensível. Então, essa criança, por exemplo, com um toque, pode ser, ela sente como um soco. Dói, machuca. Então, tem aquela questão dos sinais e sintomas. O autismo não gosta de abraço. Não é que ele não gosta de abraço, ele gosta de abraço. É que um abraço pode doer e doer muito. Então, se eu já percebo isso no bebê, eu já vou trabalhando com massagens, com estimulações táteis nesse corpo todo. Quando ela for para a escola, ela vai ter uma aceitação melhor, ela vai ter brincar melhor com as crianças e não ser, por exemplo, agressiva, porque se uma criança me tocou e esbarrou em mim, foi um soco, eu vou bater. Aí fala, não, a criança tem autismo, ela é agressiva. Não é que ela é agressiva, ela sentiu dor e ela simplesmente revida, respondeu essa dor. Então, você trabalhando, então, é um exemplo de vários que a gente pode dar aqui. Você trabalhando precocemente isso, você vai trabalhar com que ela seja melhor incluída na escola e nos ambientes sociais como um todo. Cláudia, você como presidente do conselho, né, tem que ter esse olhar, porque quando a gente fala na deficiência, a gente logo já pensa no Wagner Alves, que tem a deficiência, a gente pensa na Ellen, que tem a deficiência. Na física, né? Então, no que a gente está vendo. Exato, mas é uma gama muito grande. Sim, e essa questão das intervenções precoces, elas são essenciais. Porque tem a idade, né? A idade dessas crianças. Se você não conseguir entrar com essas intervenções nessa idade que é crucial, que vale em ouro, Sim. depois você não consegue mais resgatar. Então, é uma luta muito grande do Conselho para que a gente tenha essas intervenções precoces antes de se fechar um diagnóstico. Né? Eu acho que a Lu colocou muito bem, não tem cura. Não tem cura porque não é uma doença. A doença se cura. O autismo não é uma doença. Então, a gente precisa entrar com essas intervenções para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E eu ia deixar para o final, e já vou falar agora, eu gosto muito da frase de uma escritora, uma pesquisadora americana, da comunidade autista, que ela fala que a gente precisa focar nas potencialidades e não nas fragilidades. Então, o que tem de potencial nesta criança é que a gente possa, de fato, trabalhar nesse desenvolvimento para que ela tenha uma qualidade de vida melhor lá na frente. Você sabe que a Márcia falou uma coisa aqui que ficou na minha cabeça. Ela disse o seguinte: com a síndrome de Down, que foi pelo qual a Pai nasceu, eles estudaram muito, eles caminharam muito, e o síndrome de Down conquistou muita coisa, estão no mercado de trabalho hoje. Agora, essa grande quantidade de autistas que tem, hoje a Pai tem 150, tem mais 100 e não sei quantos na fila de espera. Hoje eu estou até com a camiseta da Acesa, que é uma outra que também tem instituição 150 que lá, né? Muito. Tem mais lá naquela outra casa que foi inaugurada agora na 11 de agosto, e tem um monte na fila de espera. Então, a Márcia disse o seguinte: nós aprendemos com a síndrome de Down, agora nós estamos aprendendo a lidar e trabalhar com o autismo, para chegar, talvez, onde chegou com a síndrome de Down. Já chegou, né? Tem a última turma do mercado de trabalho, que foi preparado pela PAI, tinha 4 autistas. Eles vieram aqui. E foi muito interessante. Um queria ser jornalista. Ele sentou aí onde está a Cláudia. Desculpa. Quando terminou o programa, a gente conversou antes. Quando terminou, eu levantei, sentaram os outros aqui e falei: tá bom, então você quer ser um jornalista? Pode tocar, o programa é seu. E a gente gravou ele. Você precisa ver o desempenho dele fazendo entrevista com os amigos. Não estava indo para o ar. A gente só gravou e depois reproduzimos numa rede social. Aí os outros 3, eles entraram aqui, imediatamente eles foram atrás da Mayla. Eles foram na técnica. E aí eu perguntei o que cada um queria. Cada um queria exatamente nessa área. Aí a Alessandra me contou que todos foram empregados e os 3 ou 4 entraram numa determinada vaga e nem passou meses, um pouquinho só depois, eles já foram transferidos para outro, porque a capacidade era maior do que aquilo que eles estavam exercendo. Então, eles são muito focados, né, Luciana? Sim. Na verdade, é o que a Cláudia falou, nós precisamos focar nas potencialidades, nas habilidades, né? Aquilo que atrapalha, trabalhar isso,
né? Porque assim, a gente tem os graus de autismo, então você tem o nível 1, que é aquele que tem uma inteligência preservada, que não precisa de tanto apoio, o 2 que precisa um pouco mais, e o 3 que precisa de muito apoio. Então, assim, e adaptações. Então, a gente trabalha nessas habilidades e, por exemplo, a gente tem muitas pessoas hoje com autismo que estão aí na televisão, né? Que estão jogando futebol, que estão se desenvolveram a ponto de as pessoas não perceberem o autismo neles. O grande exemplo é o Messi, né? É considerado um dos maiores jogadores do mundo, né? Autista. Sim, tem controvérsia. Tem gente que fala que tem tem gente que fala que não, Mas né? a maioria diz que é, né? Agora, se ele é ou não. Mas não até sei. uma questão muito importante essa que você coloca, Roseli, porque tem muitas famílias que, quando estão investigando o diagnóstico do filho, descobrem muitas vezes que o pai é autista Sim. ou a mãe é autista. Eles são né? super adaptados, né? Super. E aí fala assim, nossa, mas ele é diretor de multinacional. Como que ele é autista? Tá aí, gente. A pessoa com autismo, ela não é uma pessoa incapaz. Ela é uma pessoa capaz. O que a gente precisa, de fato, é focar nas potencialidades, né? E aí é importante quando a Lu traz essa questão dos níveis de apoio. Então, a gente tem criança que tem autismo que não é oralizado. Se ela não fala, vai ter uma dificuldade maior em alguns aspectos. E a gente entra em algumas discussões, né? Eu visitando algumas escolas, tem escolas que falam, não, a gente fala para os pais trazerem o computador, porque não fala, mas interage com a tela. E a tela vai ser um meio de comunicação. Então, precisa para aquela criança. Então, a gente precisa entender que a tecnologia ela vem também para somar, muitas vezes ela vai nos ajudar para que essas pessoas tenham, assim, o seu pleno desenvolvimento e o seu exercício enquanto cidadão dentro da nossa sociedade, né? Então, é muito importante a gente pensar em todos esses aspectos. E ontem eu estive com a Luciana num congresso em Campinas e foi discutido um pouco dessa questão do porquê que os números aumentaram tanto. Então, eu vou pedir para ela, com toda a licença, Roseli, se ela puder compartilhar aqui conosco, na sua sabedoria técnica. Por favor, eu acho que o espaço está aberto para isso, porque a gente não sabe quem está nos ouvindo. E nem quem. As lives estão no ar agora, e isso fica. Em determinados momentos do dia, quem se interessa pelo assunto vai ouvir. Então, a gente não sabe para quem vai chegar. Importante a gente dar informação. Vamos lá, então. Bom, na verdade, quando se mudou do DSM-4, né, ele é um diagnóstico de desclassificação de doenças mentais lá dos Estados Unidos, tá? E uma pesquisadora, né, também mãe de autismo, tá? A Lorna Wing, ela começou a trabalhar o nome transtorno do espectro do autismo, porque antes era só autismo infantil. Então, parecia que era uma coisa que acontecia só na infância, apesar de que os sinais e sintomas, eles precisam necessariamente estar presentes na criança até 3 anos, tá? Porque senão pode ser outras coisas, certo? Então, ela começou a estudar o seguinte, a criança vinha pequena e tinha um grau 3. Só que você começava a estimular, é o importante da estimulação precoce. E ela passava a ser um grau 2. Daqui a pouco você continuava estimulando, ela passava um grau 1. Então, começou a se perceber que era um espectro. O transtorno ele pegava um espectro. E com isso, o que aconteceu? Muitas pessoas, grau 1, que não tinha nenhum diagnóstico, começaram a ser diagnosticadas e começaram a ser inseridas dentro do transtorno também. Tá? Era o antigo síndrome de Asperger, que é um alemão que estudou. Na verdade, ele fez muitos estudos. Hoje a gente nem fala mais no nome dele, porque os estudos que ele fez com essas pessoas ditas inteligentes e muitas vezes até superdotadas, mas ele fazia estudos dentro do nazismo muito ruins com essas pessoas. Então, a gente não gosta nem de citar o nome dele para você ter uma ideia. Mas ele estudou que existia dentro da questão do autismo, logo depois do Leo Kanner. Então, Leo Kanner, em 1943, foi a primeira pessoa a falar do autismo. Em 1944, esses meados foi quando Asperger fez um estudo também, né, comparativo. Então, começou a se incluir. E aí aconteceu, né? Você começa a desenvolver melhor os médicos para os diagnósticos, os profissionais estão mais atentos aos sinais e sintomas, e aí você vai e faz o diagnóstico da criança, e o pai, nossa, mas eu também sou, porque eu também fazia isso quando era criança, a minha mãe falava que eu era assim, eu tinha esse problema. Então, assim, começou realmente a inchar, e a gente perceber que esse transtorno realmente ele acaba pegando um número maior de pessoas. Tá? Pode ser que no futuro aconteça desses grau 1, grau 2, grau 3,
sejam divididos em outros nomes, tá? Porque assim está em evolução, né? Vai se mudando. Então, na minha época, era 1 para cada 10 mil nascimentos quando eu comecei a atender autista. Hoje é 1 cada 36, né? Então, assim, aumentou, inchou. Pode ter relações com outras coisas, as pesquisas estão andando aí, né? Mas a gente não pode falar nada de certeza. Ó, tem relação com alimento, tem relação com fertilizante. Não tem nada assim ainda comprovado, tá? A única comprovação. Acho que o diagnóstico mais precoce, né? Isso, diagnóstico precoce e a comprovação que 98% é genético. E nessa questão de genética, as pesquisas científicas apontam que o que mais influencia é a idade do pai. Isso. Porque quando a gente fala da síndrome de Down, a gente fala da idade da mãe. E aqui no autismo é a idade do pai. Se eu não me engano, é a partir depois dos 40 ou 42, alguma coisa assim que as pesquisas têm apontado. E então, olha como a gente vai comparando com outras deficiências aí, né? Então, aqui a idade do pai vai influenciar muito. E a gente puxa, né, Roseli? Como que as pessoas estão tendo filhos com uma idade mais avançada? Diferente de antigamente. Sim. Então, aí responde-se muito, nossa, mas agora é moda. Não, gente, não é moda. A medicina avança. O mundo mudou, né? E os pais esperam, né? A ser bem-sucedido, a ter uma casa, a ter um carro melhor. Aí eu ter condição de pagar uma escola para o meu filho, então eu vou, né? Deixando mais para frente. Aí a idade vai avançando e realmente das alterações, né? Quando eu falei do Messi, vocês falaram que isso... O que acontece com o Messi? Porque agora fiquei curiosa. Todo mundo falava que ele era autista. Pode não ser? Dizem que é pelo fato dele ser tímido, ser reservado, as pessoas falam que ele é autista, mas que ele não é. Então, eu já vi vários mitos ou verdades, e aí dizendo que ele não é. Gostaria de conhecer o Messi para poder perguntar para ele. Cara, você é ou não é? Você tem um diagnóstico ou não tem? Conversando um pouquinho, a gente já consegue perceber, né? Então, quais são os sinais que você percebe? Nossa, a gente tem um olho clínico, né? Mas, assim, um hiperfoco. Então, às vezes, a pessoa conversa com você sobre algo que ela gosta muito, você pode virar, olhar no telefone, ela nem percebe se você está ou não observando aquilo que ela está falando. Mas cuidado, tá, gente? A gente não está fazendo aqui... eu não estou levantando dados para diagnóstico, porque também tem pessoas que são hiperfocadas, né, naquilo no trabalho, gostam de falar sempre aquilo, mas assim, tem uma inflexibilidade mental. Então, por exemplo, se hoje é o meu horário de médico, isso não pode ser mudado. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, eu sou uma avó e a minha filha, eu preciso marcar o médico, minha filha teve um problema e ela precisa deixar a criança comigo. Não dá, porque é meu médico. Então, assim, é um egocentrismo muito grande, é um hiperfoco, uma dificuldade de entender a questão de que o outro pensa diferente. Então, são pessoas, muitas vezes, que não têm um freio cultural. Então, eu falo coisas que podem atingir o outro, mas não percebe que isso atinge. Tá? Então, tem alguns modelos científicos que explicam, né, o autismo. Né? Então, por exemplo, a teoria da mente, que é eu entender que a pessoa pensa diferente do que eu penso. Tem a questão da coerência central, que foca nos detalhes e não vê o todo. Então, eu tenho uma dificuldade social. Se eu foco em algum detalhe aqui, então eu estou olhando para a Cláudia e fico olhando para a camiseta dela, e ela quer conversar comigo e eu não percebo que ela está querendo conversar comigo, isso me dá uma questão social muito ruim. Tá? Mas a timidez não é autismo, tá, gente? Existem pessoas tímidas que têm outras capacidades, então a gente tem que ter esse cuidado. O Messi precisa ser melhor estudado, talvez, para ver se tem ou não, né? Ele tem algumas coisas egocêntricas, mas só egocentrismo também, essa coisa de andar com um terno todo cheio de estrelinha, né? Pode ser, como eu sou tímido, eu tenho que chamar atenção. Eu tenho que chamar de outra forma. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Também não entra tudo e nem pode abraçar tudo, né? Tem que haver um discernimento, não é? E quem faz isso é realmente os exames, os profissionais da área que vão definir esse é ou não é autista. Você tem a síndrome ou você não tem. Sim. Dá para tratar? Dá. Tem acompanhamento? Talvez a vida toda. Hoje a gente sabe de autistas que frequentam a escola normal. Sim. Talvez os pais foram preocupados desde o início, como você disse, da questão do toque, das relações, e ele tem vida normal, não é, Cláudia? Sim, e essa questão da escola, Roseli, a gente hoje, né, pela lei, todos devem estar na escola regular.
E a gente vê muitas famílias que falam, mas é um depósito, porque está indo lá e, de fato, não tem a inclusão. Então, eu gosto sempre de explicar que a escola tem que entregar o objeto social dela. Para que ela está ali? Para que ela existe? Ela existe para que ela leve a educação formal. Então, se você está colocando uma criança ali e ela não está recebendo, a escola não está cumprindo com a função dela. Então, a gente precisa, muitas vezes, de medidas judiciais para que ela cumpra com a função dela. E um grande ganho é que na legislação está previsto o acompanhante especializado para criança com autismo. Só que, infelizmente, a legislação não traz o que é o acompanhante especializado. Ela não traz um conceito para isso. E aí traz margem para diversas discussões do que é, do que não é. E quando a gente fala dos níveis, né, nível de apoio 1, 2 e 3, e eu já vi alguns estudos até para tirar o 1, para que não seja considerado pessoa com deficiência, até pelo número de pessoas, e aí eu vejo que a gente falar de uma forma até imprudente, porque eu acho que a gente precisa, de fato, analisar cada um dos casos, a gente tem que tomar cuidado que o profissional de apoio especializado não necessariamente vai ser para todos que têm autismo, vai ser para aquele que precisa. Porque se você colocar para simplesmente todos ser uma regra, você não deixa que aquele indivíduo desenvolva a sua autonomia e a sua capacidade. Como que ele será um ser humano adulto capaz? Como ele vai viver sozinho? Como ele vai ser inserido em sociedade? Então, nesse dia de conscientização, é importante que os pais pensem nisso também. De fato, o meu filho, a minha filha, precisa, para que ele receba a educação formal, a pessoa, o profissional de apoio especializado com ele do lado o tempo todo? Porque a gente precisa desenvolver a autonomia dessas crianças. Então, aí eu volto lá na PAI, né? Nesse trabalho que eles fazem da inserção no mercado de trabalho, então tem aquele que tem a deficiência na inteligência, na motora, é múltiplo o negócio, né? E tem o autista. Tem um caso de um rapaz, ele tem uma deficiência intelectual, mas ele trabalha já há algum tempo, ele mora sozinho, ele cuida da casa, os irmãos dão uma assistência, mas ele se vira sozinho. Com o que ele recebe, com o que ele tem que gastar. Então, esse ganhou autonomia. E é isso que a gente precisa. Sim, é o que nós queremos. Por isso que a gente luta. Sim. Né? Essas intervenções, né, precoces, essa equipe multidisciplinar é para que essa pessoa, quando adulta, ela tenha condição. E eu gosto de trazer para pensamento que vamos pensar no Estado enquanto, né, nação. Se o Estado não cria condições para que esse ser humano seja autônomo, ele volta para o Estado, ele não sai. Ele não sai. Vai dar trabalho lá na frente. Vai. Então, a gente precisa ter essa consciência. E tudo começa, muitas vezes, ali na escola, que é o que a gente vê, que é uma luta muito grande. Então, a gente precisa que a comunidade escolar esteja preparada, não só para receber o autista, como qualquer outra pessoa, né, que tenha qualquer deficiência. Mas, falando ali hoje do autismo, a gente precisa que a comunidade escolar avance. E aí, eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho do trabalho da Camila. Né? A Camila Batista é daqui de Valinhos, ela é uma mulher autista e ela tem 3... Eu trouxe até os livros dela aqui. Ela tem 3 livros, um deles, que eu acho que é essencial trabalhar nas escolas, é esse Sou Autista e Agora. Então, ele é lúdico. Então, se os professores lerem isso e compartilhar na sala de aula, esse amiguinho, essa amiguinha que tem autismo vai se sentir incluído. Porque a gente vai começar a entender o outro. E aí a Lu pode falar até um pouquinho melhor nessa questão de entender o comportamento do outro, né, Lu? E quem escreve é quem vive. Vive! Né? Vive! Inclusive, é muito importante falar, porque assim, o autismo ele não tem uma cara, né? Por exemplo, a síndrome de Down, a gente sabe que tem o olhinho puxado, tem a hipotonia. Então, é muito difícil. E mascara muito. E vou falar uma coisa, tá, Cláudia? Na minha experiência, tá, desses 25 anos aí trabalhando com autista, o grau 1 sofre muito. Ele sofre muito. Depressão. É alto o índice da pessoa querer tirar a própria vida, né? É alto. E por quê? Porque a escola fala assim, não, mas ele é tão inteligente. Como que ele não conseguiu ficar aqui e teve essa crise?
Tá? E justamente essas crises acontecem pela questão sensorial, né? A hipersensibilidade auditiva, visual. Então, assim, eles sofrem demais. Como é dolorido, por exemplo, a classe toda foi convidada para a festinha, mas esqueceram um. O meu sobrinho, esqueceram dele na formatura. Entendeu? Se a minha irmã não fosse lá, viu, vai ter formatura, vai ter festa, ninguém tinha falado nada. Como assim? Esquece. Porque eles não são relevantes ainda, entendeu? A diversidade não tem relevância no nosso meio. E a gente precisa lutar por isso. Ele não pode ser esquecido, ele tem que ser o primeiro a ser lembrado. Porque, assim, os professores acham que inclusão é assim, a criança está preparada para entrar aqui. Inclusão ao contrário, eu preciso me preparar. Quantas vezes eu, como fono, psicopedagoga, me senti deficiente perto das necessidades do meu paciente, o que eu faço com isso? Eu vou buscar. Aí a gente faz, por exemplo, uma palestra sobre autismo. No ano passado eu fiz 2. Quantos professores estavam presentes? Aí fala, não, a gente não tem suporte, a gente não tem. Realmente, não vai dar, a gente nunca vai conseguir. A questão da educação é uma questão continuada. A pessoa precisa estudar, ela precisa por desejo. Entendeu? Por missão, né? Por missão. É um sacerdócio. É lindo. O professor é tudo na nossa vida. Só que, claro, a gente vai entrar nos aspectos, paga mal e tal. Tem muitas questões, né, que precisam ser trabalhadas. A gente sabe quanto é difícil você estar numa sala, você ter essa diversidade e você não ter o apoio. Então, por isso, quando você vem, por exemplo, com essa questão do acompanhante terapêutico, né, que vai estar fazendo o quê lá com aquela criança? Vai estar dando para ela o suporte para que ela possa ser inserida e fazer o que as demais pessoas fazem, né? Esse acompanhante tem que ter uma formação. E o que está se pedindo hoje é a formação na análise aplicada do comportamento. Que existe uma série de protocolos que a gente segue para trabalhar essa criança e conseguir que ela se desenvolva e consiga o desenvolvimento de todas as habilidades de forma adequada, para que, assim, não é uma pessoa que vai ficar a vida inteira tendo uma acompanhante terapeuta. Pode ser que até fique, né? Mas o objetivo é que esse acompanhante seja tirado, que ele seja uma sombra que depois você vai tirando e deixa essa pessoa no sol crescer sozinha e conseguir desenvolver. Então, assim, precisa de um olhar. O livrinho ajuda muito, porque, assim, essa pessoa não é assim porque ela quer ser. É algo que está inerente a ela, né? É um mundo singular, é um mundo diferenciado. E que precisa entender para ser aceito. Então, o livro, eu só folheando um pouquinho aqui, a gente vê quanto que ele é didático, sim, né? Sim. Escrito por alguém que é autista, sim. que vive o problema. Meu amigo cérebro, fala da sobrecarga sensorial e emocional. Sou autista e agora, né, que tem muitos lances aqui. E a questão do bullying, né? Muito grande. O bullying é com o autista, mas é com todos nós, né? Mas é um problema latente. E, de repente, se a escola tiver isso aqui na mão e trabalhar com a sua turma na classe, muda tudo. Porque você tem que começar de pequenos núcleos. Sim. Então, ou na tua família, se você tem crianças, comece a trabalhar com eles na escola, no grupo de amigos. Quanto que é importante? Olha, Luciana e Cláudia, eu acho que um programa não é suficiente para a gente falar. Como hoje era o dia do autismo, sim. Eu acho que foi importante a gente marcar. Mas a gente precisa ter outros momentos. Com certeza. Para, de repente, abordar como está aqui no livro, né? Falar sobre o bullying do autista, falar sobre o aprendizado do autista, começar a parcelar isso tudo para ver se chega mais às pessoas. Ontem, nesse evento que nós estivemos, foi falado isso, que a gente possa falar do autismo não só no dia 2 de abril, não só no mês todo de abril, mas no ano todo. A gente precisa, de fato, falar sobre o autismo o tempo todo. E aqui, a voz da nossa gente, ela dá voz, e vamos compartilhar esse conhecimento de vocês com uma gama de pessoas que eu não sei quem está na nossa audiência, mas chega, para alguém chega. A Ellen Kump está dizendo aqui, super importante levar informação para as escolas. Obrigada por tantas informações relevantes. E é isso, sim. Não é? Se a Ellen, que está sempre participando aqui, já entendeu dessa importância, certamente outros vão entender também. Então, olha, o espaço está aberto, viu, Luciana e Cláudia? A hora que a gente já pode deixar uma agenda, se quiserem, uma vez no mês, vocês estarem aqui, porque é importante a gente compartilhar isso.
Com certeza. Nos colocamos à disposição, né, Cláudia? Muito obrigada mais uma vez, viu, Roseli? Eu deixo aí, então, um beijo para Camila Batista, que desenvolveu esse trabalho aqui. Quem quiser acompanhar e até adquirir, o Instagram dela é Terapia em Quadrinhos. E tenho certeza que vai contribuir muito aí para quem tem... E ela é valiense, Ela né, é Cláudia? valiense, ela é daqui. Para quem Sim. tem alguém aí na família com autismo, é importante a gente conhecer um pouquinho mais e entender realmente o que o outro passa para melhorar a vida, né? Não só dele, como a nossa também, né? Com certeza. Para que a gente possa estar Também ali. sabendo lidar, né? É, Com essa população que só cresce. Só. Sim, tem que cuidar de quem cuida também. Com Isso certeza. é importante, É né? isso daí. Então, o Muito espaço tá obrigada. aberto. Obrigada. Até, obrigada. Até. Isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, Mayla. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tá chegando aí o Momento Saúde.